Olá, eu sou o Diego Dantas, fundador da Iolo Investimentos, e nesse workshop eu vou te ensinar cada detalhe de como colocar no seu bolso um salário extra diariamente, algumas centenas de reais que podem chegar até além do seu ganho mensal atual. Isso mesmo, renda extra que trará qualidade de vida para você, mais tempo e menos preocupação com a sua família. Você deve estar se questionando, nesse momento, como isso pode ser possível. Gente, há várias formas de se alcançar um salário extra no curto prazo, Os métodos mais convencionais que muitos estão acostumados, que envolve? Envolve aí buscar trabalhar horas a mais, se seu trabalho atual recompensa e permite que você faça isso, é claro. Tem também a possibilidade de você acumular um novo trabalho, que de preferência recompense você igual ou melhor que o seu trabalho atual. E uma outra alternativa, seria se especializar em alguma área que você já trabalha, realizando algum curso com o intuito de colocar no seu currículo para então esperar que o empregador, no mínimo, valorize e remunere você a mais por isso, afinal você merece, Provavelmente você já pensou a respeito disso e sabe que vai demorar um pouco para conseguir colocar na sua agenda e em prática o que você aprendeu e ter de volta esse investimento realizado. Agora, será que você tem tempo, dinheiro e energia para realizar uma especialização com risco dela ser apenas mais um título no seu currículo? Mais uma pergunta, você está disposto a aguentar uma jornada dupla de trabalho? Será que existem oportunidades viáveis para você neste momento? Algo que não seja tão distante do atual ofício ou do seu atual ofício, ou que não irá exigir que você mude de cidade? Será que você tem hoje as competências que esse trabalho demanda? Será que é isso mesmo que você quer para a sua vida? Trabalhar cada vez mais e continuar ganhando praticamente a mesma coisa todo mês? Meus amigos, muitas perguntas, Quase um questionário aqui para você, logo de cara. Mas fica calmo, porque a gente vai fugir um pouquinho do que é convencional e comum por aí e vamos adentrar em possibilidades que poucas pessoas sabem ou conhecem a respeito. O que eu quero compartilhar com você hoje e nos próximos encontros é algo que, se for aplicado com maestria por você, vai trazer soluções, qualidade de vida e, claro, como consequência, a tão sonhada renda extra diária. E fica tranquilo que eu vou mostrar uma rota clara, didática e do absoluto zero para você. Você verá que é mais simples do que parece. Você não vai precisar largar seu atual trabalho, fazer uma pós-graduação ou se candidatar para um trabalho, um processo seletivo, tá? Fica tranquilo. E a melhor parte, nem precisará ficar o dia inteiro olhando para a tela de um computador. E eu vou fazer isso de maneira prática e mostrando alguns estudos de casos reais de pessoas comuns como você e eu. Alunos meus que saíram do zero e alcançaram 4 dígitos em apenas um dia, ou seja, rendimentos acima de R$ 1.000 em apenas um dia. São advogados, engenheiros, motoristas de aplicativo, autônomos, servidores públicos, jovens estudantes em início de carreira e até aposentados. São pessoas que conseguiram se superar em momentos difíceis e através desse mesmo método, realizaram coisas importantes na vida deles. E sabe o que é importante mencionar? Que com essa nova realidade que a gente vive hoje, aprender a gerar uma renda trabalhando de casa, sem depender de ninguém, de chefe, de governo, de nada. Depois deixou de ser um privilégio de poucos e passou a ser a necessidade de muitos.
E para isso começar a acontecer com você hoje, vai depender só de duas coisinhas. A primeira coisa é você se comprometer com você mesmo. Mais perguntas. Quanto você está comprometido com seus sonhos e metas? Eu não sei, não tenho a menor ideia de quais são eles hoje. Talvez seja, sei lá, ter mais tempo disponível para fazer outras coisas, ou dar uma qualidade de vida melhor para sua família, comprar um carro novo, uma casa, fazer uma viagem ou até mesmo uma renda extra todo mês para nunca mais passar perrengue. Quem nunca passou um perrengue, né? Realmente eu não sei, mas eu espero que você esteja 100% comprometido em alcançar cada um desses objetivos. A segunda coisa é você se comprometer de verdade comigo, porque a minha parte eu já estou fazendo. Eu espero do fundo do meu coração que você também faça a sua. Beleza? Imagina que você tem um filho e esteja entrevistando uma babá para cuidar dele. Veja, estamos falando do seu filho, a criatura mais importante em defesa da face da terra para você. Daí você pergunta para a pessoa candidata ao cargo de babá, o quanto que ela está disposta a cuidar do seu baby? E ela responde, uns 60%, 70%. Você contrataria essa pessoa? Meu amigo, a resposta a gente já sabe, né? Pois é, pense nisso. Eu preciso que você esteja 100% presente para o que está por vir. Eu vou mostrar detalhadamente os fundamentos, o exato plano que eu criei e aperfeiçoei nos últimos 10 anos e foi validado por algumas centenas de alunos. É um método que já passou pelos piores e melhores cenários da Bolsa de Valores nos últimos anos. Muita gente hoje ignora as possibilidades de ganhos que a Bolsa de Valores promove, seja no curto, no médio ou até no longo prazo. Independente da direção, seja um período de subida e valorização ou um período de retração. Sim, eu vou ensinar uma estratégia bem maneira para você também lucrar em períodos de queda e desvalorização, ou seja, pouco importará a direção do gráfico. Sabe o que vai ser primordial? É como você se posiciona a favor desse movimento. Parece meio doido, né? Mas fica calmo, já já vai fazer mais sentido. Mas e aí? Parece viável para você? Você ainda está duvidando que é possível receber em um dia um salário extra? Então, dá uma olhadinha em alguns dos meus resultados, ou melhor, em alguns das centenas de prints que eu recebo dos meus alunos que também já estiveram na mesma posição e dúvida e de descrença que você está nesse momento. São ganhos em momentos de subida, como esse de R$ 3.018, como também esse ganho aqui de 4 dígitos que o nosso aluno Thiago se posicionou a favor da queda e lucrou R$ 4.531 em poucos minutos. Meus amigos, já passou da hora de você aprender também a lucrar em momentos como esse de retração dos preços, como nesse cenário atual de recessão que a gente está vivendo. Mas sendo bem sincero, porque eu estou prestes a ensinar para você, o mais importante, mais uma vez, não é se está subindo ou se está descendo, e sim como você se posiciona, como você protege e lucra a favor do que está acontecendo no mercado. Segura aí que já já, como eu disse, isso vai fazer muito mais sentido. Eu sei que pode parecer muito bom para ser verdade, e se eu não tivesse atingido e até ultrapassado esses resultados diários, ou sido testemunha desses ganhos absurdos que meus alunos alcançaram em pouco tempo, eu não acreditaria também. E agora você deve estar imaginando como é que eu vou te ensinar a ter um salário extra diário, proporcional ou até além do que você ganha hoje por mês. Eu vou ensinar tudo do absoluto zero, como se você nunca tivesse tido qualquer contato com a Bolsa de Valores.
Desde como abrir uma conta na corretora, como baixar e utilizar uma plataforma financeira para operar na bolsa, até quais ativos são excelentes para lucrar no curto e longo prazo. Que tipo de investimento precisaremos fazer antes, o passo a passo e algumas das estratégias vencedoras que eu utilizo diariamente, independente do cenário econômico mundial e que tem me dado um faturamento mensal bem expressivo. Mas presta atenção, é uma jornada, então eu vou precisar do seu comprometimento e ação. Mas a melhor parte é que você não estará sozinho nessa. Inclusive, deixa eu te contar um pouco como é que foi essa jornada para mim. Engraçado que eu achava que nunca iria fazer isso, ou que precisaria de uma faculdade na área de economia para ter uma leve noção, ou pelo menos, sei lá, uma família rica. Só que não precisou de nenhuma dessas opções. Eu nasci em uma família sem posse, de classe média. Meus pais se divorciaram quando eu era muito novo. Eu sou filho da Dona Maria, que criou a minha irmã e eu, sem medir esforço. Eu estudei em colégios públicos e a minha primeira graduação foi também em uma universidade pública. Foi nem do zero que eu parti, fui do negativo mesmo. Tudo que eu conquistei até hoje na vida foi graças a Deus e principalmente ao meu esforço. E o mercado financeiro sempre me atraiu. Eu assisti aqueles filmes com traders ganhando fortunas, tendo uma vida abundante, fazendo viagens internacionais com carros luxuosos, casas, helicópteros. Ou ouvia falar de alguém que havia ganhado uma grana preta com a valorização de uma determinada ação. Caraca, aquilo me fascinava. Mas eu sempre postergava a minha intenção de aprender, mas por achar que era muito complicado e isso estava muito acima da minha capacidade. Precisaram acontecer 4 coisas na minha vida para eu evoluir como investidor e especulador e passar a ganhar 4, 5 dígitos a mais na bolsa. Eu vou contar com mais detalhes essas experiências em nossas lives. Mas aí vão elas. A primeira coisa, eu deixei de ganhar uma grana considerável em uma oportunidade de operação na bolsa. Não perdi, mas eu deixei de ganhar. 2, eu perdi uma grana considerável em um IPO. Mais tarde eu falo para você o que é um IPO. 3, perdi ainda mais dinheiro na bolsa, quebrando a cabeça por falta de conhecimento técnico e principalmente por conta de cursos rasos e sem prática. E a 4ª coisa para mim foi a gota d'água. Foi um dia que meu chefe negou um abono para eu participar de um treinamento em São Paulo. E eu já tinha pago o curso com meu dinheiro. Então saiu do meu próprio bolso. Então essas coisas, elas não aconteceram de uma vez só, tá? Para ficar claro. E não foi no mesmo dia que elas aconteceram também. Mas foi no mesmo período da minha vida. Então, se você está ao menos curioso para saber o que aconteceu, então não perca as nossas lives diárias aqui no YouTube às 12 horas, tá? Meio-dia vai estar rolando uma live aí. Vou mandar um e-mail para você para avisar que dias serão essas lives, para você conhecer um pouquinho mais do que aconteceu e o que me levou, né, a operar na Bolsa de Valores. Mas o que eu quero dizer para você é que eu era exatamente como você. Talvez exatamente como você é hoje, tá? Eu tinha muito entusiasmo, achava que ficaria rico do dia para a noite com a bolsa, mas não tinha a menor noção de como começar ou do mercado financeiro. Na época que eu comecei, não havia muitos cursos disponíveis. Material em português era escasso. E depois de fazer todos os cursos, que eram mais palestras para prospectar clientes que a corretora fornecia, eu decidi me aventurar por conta própria. Naquela época também não havia simulador de mercado, que é um ambiente incrível de aprendizado e teste. Então, qualquer estratégia
ela era testada diretamente na prática e na Vera. Então, muitas das vezes doía bastante no bolso. A gente ia testar a estratégia, a coisa não acontecia como esperado e ia lá, arrancava o nosso dinheiro. E eu colocava ali, meu patrimônio e meu dinheiro suado em risco logo de cara. E sabe o que aconteceu? Eu percebi que aqueles cursos eram muito rasos e não me preparavam para cenários negativos e principalmente para o risco que cada operação tem. Gente, era uma montanha russa, infelizmente inclinada para baixo. Nas poucas vezes que eu ganhava, em pouco tempo eu perdia muito mais. Tinha até uma expressão que um pouco chula, feia, mas acontecia literalmente comigo. Eu comia que nem um passarinho, mas eu cagava que nem um elefante, pasmem. E por mais que eu tentasse implementar os métodos tradicionais clássicos que eu achava ter aprendido, não me trazia resultado e me deixava muito, mas muito frustrado. Mas foi uma manhã de segunda-feira que a coisa começou a mudar. Eu decidi colocar em prática uma teoria bem simples que eu aprendi do mercado e acabei aperfeiçoando ela. Com pouco dinheiro, afinal já tinha levado alguns tombos e eu tinha pouco dinheiro mesmo na época. Pouca exposição, então eu comecei ganhando em média R$20 por dia. O que você acha? Pouco? Muito não é, né? Mas sabe o que é importante? Que eu estava colocando no meu bolso. E à medida que eu fui ganhando consistência e dobrando a quantidade de dinheiro que eu tinha como garantia, eu fui aumentando o valor da minha exposição e ganhando mais e mais. Até que um determinado dia, eu acredito que o ar-condicionado estava virado bem para o meu rosto, bem para os meus olhos, e possivelmente caiu um cisco ali no meu olho, se é que você me entende, né? Eu simplesmente consegui um pouco além da quantia do meu salário mensal em apenas um dia. Na verdade, foi em poucos minutos. A partir de então, meus amigos, a minha mente abriu para as possibilidades de estilo de vida que então só pareciam inalcançáveis, parecia só cenas de filme. Para mim, essa jornada não foi do dia para a noite. Na época, inclusive, eu trabalhava no setor público, tá? Eu fazia uma segunda graduação também, então o tempo que eu tinha era de madrugada ou nos finais de semana para me dedicar. Essa era a minha realidade na época. E não necessariamente precisa ser a sua, tá? Mas sabe o que eu constatei? Que quanto mais eu me dedicava, quanto mais controle emocional eu tinha, quanto mais tempo de tela eu passava, mais proporcionalmente eram os meus ganhos. Eu percebi então a importância de trabalhar com metas financeiras diárias, metas também semanais e também mensais. E que alguns padrões de comportamento no mercado eles se repetiam com mais frequência que outros e que não precisava ficar o dia inteiro olhando sentado para a tela. E conforme eu evoluía, mais rápida eu batia e ultrapassava as minhas metas financeiras. Eu aprendia cada vez mais com os meus acertos e principalmente com os meus erros. Logo, alcançar um salário extra diário passou a ser mais e mais comum na minha rotina. E isso abriu um leque de possibilidades para mim. Hoje, eu já não sou mais um empregado público. Após fazer um planejamento, eu pedi a minha exoneração. Eu tenho liberdade geográfica e financeira para trabalhar com o que amo de qualquer lugar. E sabe o que me faltava na época? Um método de qualidade. Um mentor experiente para me mostrar o caminho das pedras e me ensinar o risco inerente que cada operação tem. E principalmente fazer a minha parte. Estudar, treinar exaustivamente cada uma das estratégias. Bom, eu acho que eu já falei demais, né? Vamos para o conteúdo do dia? Olha, a forma mais comum de se operar na Bolsa de Valores, que muitos por aí fazem,
É assim, é entrar no mercado sozinho, sem ajuda de ninguém, sem conhecimento ou experiência, tentar entender o funcionamento de compra e venda sem jamais ter feito isso antes, e a pior parte, colocar uma boa quantia do seu patrimônio nisso. Dinheiro que fará falta no curto prazo e, por fim, perder tudo. Depois falar mal da bolsa ou do cara de quem você acha que aprendeu lá no YouTube. E, gente, eu não tô querendo falar mal de A ou B, ou então da mídia social, tá? Conhecimento sempre é bem-vindo, mas vamos por partes. O primeiro passo para você adentrar no universo e começar a lucrar é abrindo uma conta em uma corretora de valores. A corretora de valores, ela vai ser a intermediária entre você e a bolsa. Tá. Então, qual a melhor? Me fala qual a melhor que eu abro aqui agora. Gente, desculpa. Mas ainda não existe a melhor. Mas tem a que pode te auxiliar mais você nesse momento introdutório, nesse momento que você está vivendo. Algumas têm a figura de um assessor de investimentos, outras têm um quadro mais enxuto e entregam mais benefícios, como desconto em plataformas financeiras, desconto nas operações, enfim. Cada uma tem os prós e seus contras, tá? Então eu vou deixar você bem à vontade para escolher qual operadora você vai operar, mas eu vou mostrar como se faz e sugerir a abertura de conta em uma que eu tenho conta também, tá? Então, para abrir conta na corretora é um processo bem simples e intuitivo. Basta você acessar o site dela. Mas antes de mais nada, eu vou ensinar para vocês aqui como é que você faz para saber se essa corretora é credenciada ali na Bolsa de Valores, né? Como é que eu faço? Você vai lá no seu navegador e escreve corretoras B3. B3 é o nome da nossa Bolsa de Valores, para quem não sabe, tá? Bolsa Brasil Balcão, é isso que significa. Então aqui, ó, coloquei aí no navegador, ele já mandou aí para o buscador, né? Você pode utilizar qualquer buscador que você quiser. Enfim, corretoras certificadas B3 é essa página aqui. Ou você acessa, né, o site da b3.com.br, lá vão estar as corretoras que são certificadas para operar na Bolsa de Valores. Qualquer outra empresa aí que não tiver credenciada aqui, foge que é furada, tá? A gente tem visto aí alguns golpes, né? Bem costumeiros acontecendo. Então, para você que está iniciando, não sabe nada e tal, quer certificar que aquilo realmente existe, né? Está credenciado, tem autorização para operar, é só você entrar no site da B3, beleza? E aqui tem várias, né? Tem inclusive alguns bancos digitais, né? Que estão, tem também, né? Essa parte de operações na bolsa, né? É o caso aqui do C6, do Inter também, né? Mas vamos abrir uma conta aqui na XP Investimentos, tá? Como é que faz? É bem simples também. Vou abrir aqui uma nova guia e ou eu coloco, né, aqui no meu navegador XP, tá? Ou então ali já tá, né, XPI, tá? Aí eu vou direto ao site xpi.com.br. E onde que eu vou clicar? Eu tinha um professor que sempre falava, né, que o segredo para ser um bom advogado é saber ler, né? Nesse caso aqui é bem intuitivo, né? Por conta disso, né? Basta você saber ler, clicar no lugar correto, né? Nesse caso, você vai clicar aqui em Abra sua conta. E você vai preencher aqui com o seu nome, seu e-mail, confirmar o seu e-mail, seu CPF, data de nascimento, celular, se você possui ou não um assessor. Se você tem ou não um procurador, no caso você vai botar não. Se você já tem um assessor, se já tem uma conta na XP, você não vai precisar abrir novamente, tá? E
você pode deixar isso aqui marcado, né? Como deseja receber informações de produtos e serviços. Enfim, vai clicar em próximo e você vai ver que o processo é bem simples, tá? E rápido. Algumas corretoras podem pedir alguns documentos para envio, outras não. Se você já tiver criado em algum momento da sua vida uma conta em alguma corretora, esse processo costuma ser bem mais rápido e facilitado, porque o seu nome, né, as suas informações vão para um banco de dados, onde fica mais fácil, né, de deles aprovarem a abertura de conta, tá? Aí algumas corretoras, inclusive aqui, no caso da XP, eu já vi isso acontecer algumas vezes, tá? Mas tem um tempo que não ocorre. Algumas vezes pedir para você tirar a foto do seu documento de identificação, né? Tirar uma selfie com o seu documento de identificação e mandar. E mandar outros documentos também, tá? Pode acontecer isso com outras corretoras, pode ser que sim, pode ser que não, tá? Não é uma regra. Principalmente se você já tem conta, provavelmente você não vai passar por esse processo. Então não estranhe, tá? Se a corretora pedir que você envie mais documentos. Então, lembrando, né, que esse processo aqui, ele é bem semelhante a como abrir uma conta, né, no banco digital, né? E é sempre bom dizer que você não tem que pagar nada para abertura. Não tem taxa de manutenção, né, mensal, né? Você pode ficar tranquilo. Inclusive, você pode abrir em quantas corretoras você quiser, tá? Ó, no caso aqui, digamos que eu queira abrir a conta na Clear, né? Clear Corretora. Aí eu venho aqui, Clear Corretora, qual que é o site, Clear Corretora, posso clicar nesse link aqui patrocinado. E aqui eu venho, ó, abra sua conta, tá? Nome, sobrenome, e-mail, abra sua conta, ó. É só você preencher, colocar aí seu nome, suas informações e pronto, né? Ele vai pedir para você colocar mais algumas outras coisas, mais algumas outras informações, assim como ali no site da XP, tá? A Clear é do grupo XP, assim como a Rico também, tá? Você pode abrir uma conta também, se você quiser, bem, na corretora Rico, né? Corretora Rico, que também é do grupo XP. Aí você vem aqui, cadastra, você vê que é bem semelhante, né? O processo. Enter. É isso, tá? E tendo preenchido, algumas demoram poucos minutos para te dar a resposta, chega a informação aí por e-mail para você. Inclusive, é sempre bom você guardar essas informações de senha que eles vão te mandar para você ter acesso, tá? A partir de agora a gente vai ter milhões de senhas para guardar. Então, o que eu sugiro? Você guardar ou num caderninho de senhas, ou num bloco de notas do celular, ou num aplicativo do celular onde você possa guardar com segurança essas senhas, tá? Porque são muitas senhas que vão ser geradas a partir de agora. E, eu sempre cadastro a mesma senha, tá? Às vezes quando você cria a conta, ele te dá uma senha padrão para você modificar depois. Então, é sempre bom você anotar e guardar no local aí de fácil acesso para você, tá? Para ninguém mais, né? Afinal, você não quer passar sua senha para terceiros, né? Mas enfim, eu acho que vocês entenderam. Então, se era um papel, se era um bloco de notas do celular, se era um aplicativo do celular, você que vai definir onde você vai guardar essas senhas. Essa aqui vai ser a primeira, né, que você vai ter. Vai ter um número de conta, uma senha, depois você vai poder mudar essa senha para acessar aí a sua conta, tá? E é isso. Bom, parabéns, seja bem-vindo ao mundo dos investimentos.
você acabou de cumprir a primeira etapa que vai deixar você mais perto de se tornar um investidor e um especulador de sucesso. O próximo passo é utilizar uma plataforma financeira. E é a sua principal ponte entre os produtos ofertados pela sua corretora e a bolsa de valores. Elas são ferramentas desenvolvidas para diversos fins, como estudos, fornecimento de uma série de informações sobre diferentes ativos, como preço, valorização ou desvalorização, etc. Resumidamente, é um programa bem legal que se comunica com a sua corretora e vai permitir você simular, testar estratégias, operar e logo vai possibilitar e facilitar a sua tomada de decisão, seja a favor da queda ou da alta de um determinado ativo. Eu vou apresentar para você a plataforma que eu utilizo. O nome dela é o Profit Chart, tá? Tem várias versões dessa plataforma. A que eu utilizo no momento é a Pro, tá? Inclusive, tem corretoras que dão essa plataforma de forma gratuita, sem custo nenhum, beleza? Basta que você compre alguns pré-requisitos. Às vezes é operar um contrato por mês, 2, 5 contratos. Enfim, você tem que fazer essa pesquisa e verificar e ver se isso se adequa, né? O que eu vou ensinar aqui funciona em qualquer plataforma. Então, para você não ficar preso a isso, o importante é você aprender a essência e ideia daquilo que eu vou ensinar aqui para vocês. Então, essa é a plataforma, tá? Eu deixo ela geralmente com alguns outros indicadores para me auxiliar na tomada de decisão. Aqui a gente pode ver duas cores, né? Bem marcantes, né? E que são vermelho e verde. O que são essas figuras que estão aí na tela? São candles, tá, gente? O programa, ele entende que quando é o candle de queda, ele pinta de vermelho. Quando é o candle de alta, ele pinta de verde, tá? Mas eu não vou me aprofundar muito nisso, na leitura de candles, mas depois a gente pode falar mais a respeito disso. Então vamos à nossa estratégia, a nossa primeira estratégia, que é a estratégia do salário extra, ou VWAP. O Volume Weighted Average Price, que é VWAP em inglês, é um indicador que mostra o preço médio de um ativo ajustado pelo seu volume. Em português, a tradução literal é preço médio ponderado por volume. Esse indicador ele é bastante utilizado por grandes players, já que fornece uma visão de preço sobre a tendência e o valor de um ativo. O que isso significa? Que se os preços estão próximos à VWAP, já vocês vão ver o que é essa VWAP, eles são considerados justos. E se estão muito longe acima do indicador, eles estão sobrecomprados. Da mesma forma, se estiverem muito abaixo, os preços estão sobrevendidos. Tá, e como é que eu utilizo essa informação a meu favor para lucrar? Então, antes de mais nada, né? Deixa eu te ensinar como colocar ela na sua tela, né? Eu posso vir aqui com clicar aqui no lado direito do mouse e ele vai abrir aqui várias opções. Eu vou colocar inserir indicador e vou procurar VWAP aqui, tá? Ó, ele já aparece aqui. Caso não apareça no seu, você vem aqui buscar o indicador, né? Ou então você vai navegando aqui, né? Até encontrar ele, né? Até chegar lá no V, né? Ele tá em ordem alfabética hoje. VWAP, tá? Eu gosto desse aqui, ó. VWAP tem nesse. Eu venho aqui, eu vou escolher onde eu quero inserir. Eu vou botar ele aqui, tá? Ele já inseriu. Dou OK. Olha só, essa linha aqui é minha VWAP. Eu vou colocar ela até um pouco mais grossa. Então, o que eu faço, ó? Eu clico com direito, eu venho aqui, ó. Tá em período diário e venho em propriedades, tá? Clique em propriedades, aparência
e vou aumentar um pouquinho a espessura. Eu vou colocar a espessura aqui no 3. Aplicar. Vou deixar nessa cor mesmo, nessa cor branca, tá? Então, como é que funciona a nossa estratégia, né? Eu falei da maneira teórica, né? Vamos aqui na prática, né? Como é que funciona? Todas as vezes que um candle cruzar essa linha branca, ele vai abrir um sinal para mim de venda, tá? Vai ser uma oportunidade para eu lucrar com uma queda. Então, ele cruzando, como é o caso aqui, ó, nesse terceiro candle, o que que ele fez, ó? Ele veio e cruzou. Foi? Cruzou. Aí, o que que eu vou esperar? Eu vou aguardar ele voltar e vou criar uma ordem próximo à minha VWAP. Nesse caso aqui, a favor da queda, tá? Quanto será que seria de lucro aqui? Cadastrei minha ordem próxima à VWAP, ele foi lá, buscou, vamos ver. Nesse caso aqui, seria 5,5 pontos em média aqui de lucro nessa operação. E olha o que ele fez depois, voltou, bateu bem na VWAP, depois ele cruzou para cima. Essa estratégia, ela funciona tanto a favor da queda como a favor da alta, tá, gente? Então é algo assim, bem legal para você estar aproveitando, principalmente ali os primeiros minutos do dia, para colocar em prática isso. Claro que se o mercado te entregar, né? Se o mercado continuar cruzando, tanto para cima quanto para baixo, você pode aproveitar, né? Quando que essa estratégia não funciona? Quando o mercado está lateral. Então, se o mercado ele cruza e segue uma tendência, né? Ele segue uma continuação de movimento, ó, nesse caso, ó, ele não seguiu uma continuação de movimento, né? Qual movimento, ó? De queda, né? O que que acontece aqui, ó? Ele vai, chega a um limite, vem a força compradora, joga tudo para cima, ele cruza e o que que acontece? Deixa eu jogar um pouquinho mais para cá, né? A gente tem mais uma oportunidade, né, de fazer o quê? De cadastrar a minha ordem de compra, onde? Próximo à VWAP, tá? Nessa região aqui. Nesse caso, ó, ele veio, pegou a minha ordem, talvez passei um calorzinho aí, né? Nesse caso aqui, ó, de meio ponto, e depois olha o que ele fez. Ele foi até 8 pontos, voltou um pouquinho, foi 14, voltou mais um pouquinho e foi até que bateu de novo aqui na VWAP. Aqui é uma nova oportunidade de entrada, né? Aqui foi um pouco confuso, né? Ele teve um leve cruzamento, mas a VWAP acabou segurando. Esse candle foi lá embaixo. Se você não tivesse aproveitado essa oportunidade de entrar nessa região aqui e esperasse, né, ele novamente se aproximar na VWAP, estivesse aí acompanhando a VWAP, né? Que a VWAP ela vai também sendo desenhada a partir dos candles, né? A partir do que está acontecendo aqui, por conta do volume financeiro. Voltou, nova oportunidade de entrada. O que que você faz? Se você aproveitou, entrou próximo a VWAP, dependendo de onde você deixou a sua ordem, né? Um calor aí, talvez de 1,5 ponto. O que que eu chamo de calor? É quando você cria uma ordem e o preço não vai a favor daquilo que você está aguardando, né? Por exemplo, você compra nessa faixa de preço aqui e o preço vai contra, né? Ou seja, naquele momento, né, você está perdendo dinheiro. Mas olha que interessante, né? Todas essas ordens, né, a gente faz com o quê? Com proteção. A gente sempre vai entrar com o quê? Com uma ordem de stop abaixo. Depois eu vou falar mais a respeito disso, tá? Mas fica tranquilo aqui, que é importante você entender a ideia. Cruzou para cima, o que que eu vou esperar? Ele voltar para eu cadastrar minha ordem, né? Cruzou, cadastra minha ordem, espero ele retornar de novo. Às vezes ele volta, às vezes não. E onde que eu vou deixar a minha ordem? Eu vou deixar a minha ordem o quê? Próxima a essa linha branca, tá? Pode ser mais para cima, pode ser mais para baixo, mas quanto mais para cima for, né? Nesse caso aqui, como cruzou para cima, mais chance tem de pegar mais rápido, né? A minha ordem, né?
E nesse caso, a gente trabalhando aí com uma meta, né, de pontos, né, nesse caso, a gente cadastra a nossa saída, né, já que a gente entrou, para a gente colocar no bolso e lucrar, já que está indo a favor, né, da nossa especulação, a gente cadastra aí uma ou mais ordens, dependendo aí da quantidade de contratos que você está operando, tá? É simples. Vamos ver aqui ao longo do dia o que aconteceu. Ó, então tivemos uma oportunidade de entrar a favor, ó, cruzou, cadastramos a ordem aqui próximo, entrou, lucramos. Se não saímos com todos os contratos, voltou aqui, saímos da operação, cruzou para cima, voltou, entramos novamente. Olha que interessante. Tivemos uma chance de lucro aí bastante alta, né? E depois ele veio de novo, ó, suportou, né? Segurou aqui. Nesse caso aqui a gente está vendo um gráfico do dólar futuro, tá, gente? Do mini dólar, sendo mais específico. Ele veio novamente, bateu aqui, ó, mais uma vez, mais uma oportunidade. E olha que interessante. Depois ele veio, cruzou com força, cadastrei a ordem, olha o que ele fez. Aqui talvez teria sido um stop, né? Mas olha que interessante, ele foi lá em cima buscar liquidez, mas depois ele continuou. Olha que coisa doida, né? Se você cadastrou nesse cruzamento a ordem, não pegou, aí depois veio, pegou, passou um calor aí de... Talvez tenha sido estopado, né? De 4,5 pontos, 5 pontos. Foi estopado. Se a sua ordem de stop tiver um pouquinho mais alta, né, não foi estopado, né? Mas olha o que ele fez. Ele foi, depois ele cruzou novamente. Se você rapidamente criou a ordem, mais uma oportunidade de entrada aqui, né? Vou colocar aqui as oportunidades, tá? Ó, cruzou aqui, oportunidade de entrar com uma ordem a favor dessa queda. Depois a gente vai ver isso na prática, tá? Agora eu quero mostrar para vocês visualmente, para depois a gente ver isso na prática, como é que funciona. Primeiro a gente está vendo com o gráfico parado, né? A gente já viu isso acontecer. Depois a gente vai fazer com o gráfico andando, tá? E olha só, oportunidade aqui, não veio, cruzou, enganou, talvez um stop, depois nova oportunidade, olha só, quantos pontos, que maravilha. Depois ele veio de novo, olha só, mais uma oportunidade. Se você não conseguiu pegar essa, ele veio mais uma vez, ó, na verdade 3 vezes, né? Olha aí, se você deixou a ordem criada, foi lá só para pegar você e olha que massa. Depois de novo, né? Ficou abaixo aí, até que, ó, aqui ele cruza com um pouco mais de força, né? Olha que interessante, ele cruza para cima, oportunidade agora de entrar a favor. Diego, quantas vezes eu tenho que entrar? Quantas vezes o mercado entregar e quantas vezes você quiser, né? Por isso a importância, mais uma vez, de você ter um planejamento, né? De você saber o que você está buscando aí no mercado, né? Qual a sua meta aí diária aí de ganhos e também de perdas, tá? E isso tudo a gente vai falar mais aí no segundo e no terceiro dia do nosso workshop. Fica tranquilo, tá? Mas que eu quero que você entenda, né? Para quem nunca viu isso, né? Para quem não está familiarizado com esse tipo de coisa, você entenda o princípio, né? Ele cruzou a linha, para mim é o quê? É o gatilho para eu criar uma ordem para especular a favor da alta. Ele cruzou para baixo, é o gatilho para eu criar uma ordem para especular a favor da queda, tá? Olha aqui, ele volta, dá uma enganada, depois ele vem de novo, ó, a nova oportunidade. Dá para ficar fazendo isso aqui o dia inteiro? Dá, mas o que é interessante? Você trabalhar com uma meta, né, específica. Ele foi lá. Se o seu, a sua meta financeira aí, vamos dizer que seja a princípio 5 pontos, foi lá, ó, em poucos minutos, você fez a sua entrada, bateu a sua meta aqui, ó. Entregou até um pouquinho mais, 6 pontos. O que você vai fazer? Você vai aproveitar o seu dia, né? Você pode trabalhar, fazer outras coisas aí mais interessantes.
Não sei se vai ser mais interessante que operar na bolsa, né? Mas você pode fazer, passear com seu cachorro, ler um livro, fazer aí alguma coisa que está pendente no seu dia de trabalho. Enfim, você tem a possibilidade de fazer o que você quiser, tá? Uma das coisas que a Bolsa de Valores, né, te dá essa liberdade, né? Isso é muito interessante, isso é muito legal. Vamos ver outro dia aqui? Deixa eu voltar no dia anterior. Olha que legal. Dia anterior. Olha, ele não colocou Ah, colocou, tá aqui em cima. Olha que legal. Dia anterior. Mais uma vez. Opa. Olha que legal. Primeiro candle para baixo. Eu vou esperar aí um pouquinho. Poderia ter entrado aqui? Poderia. Mas é interessante você aguardar aí pelo menos 3 candles, tá? Essa aqui é uma dica de milhões, ó. Ele voltou, ó, cruzou com força para cima no segundo candle. Entrei aqui. Ele foi só um pouquinho, né? Ele não conseguiu continuar esse movimento. Ele foi, deixa eu ver quantos pontos que ele foi para cima aqui. Ó, 3 pontos e meio, né? Depois ele cruzou para baixo. Quem protegeu saiu ainda com pouco ganho, né? Deu uma nova oportunidade de entrada. Calorzinho de leve, depois, ó. 9 pontos, né? Arredondando aqui, né? 9 pontos. Depois ele vem de novo. Deixa eu colocar aqui, ó. Essas oportunidades. Olha aqui, deu oportunidade de entrada. Depois ele cruzou com força. Oportunidade de entrada aqui. Opa. Aqui do lado, né? Deixa eu botar aqui. Deixa eu dar mais um, né? Porque mais isso aqui. Aí. Olha aí. E deu oportunidade aí novamente de entrada, né? Aí. Oportunidade de entrada aqui. Passa um calorzinho de leve. Mas depois só alegria, né? Depois ele voltou, né? Aqui ele tá um pouco próximo. Não sei se pegaria uma eventual ordem criada, né? Mas quem deixou aqui próximo, ele deu uma nova oportunidade. Foi um pouquinho mais, depois ele voltou. Talvez, se você seguir aí o nosso planejamento e o que eu vou ensinar para você aí nos próximos dias, isso aqui, você vai ter sair com ganho, né? Protegido, porque o mercado pode mudar, né? Em poucos minutos aí, o mercado pode mudar. Basta entrar o volume financeiro, meu amigo, que tudo pode mudar, né? E olha o que aconteceu, cruzou para cima. Cruzou com força para cima, o que eu aguardo? O que eu aguardo? Ele voltar. Ah, não consegui não criar a ordem, não deu tempo. Beleza, deixa a ordem ali criada próxima. E olha o que ele fez. Ele foi mais um pouquinho, mas ele voltou. E olha o que ele fez. Pegou aqui a minha ordem. Olha que maravilha. Trade, lindo demais, né? Então, ó, mais uma oportunidade aí de entrada. Linda demais. Olha que massa. Para você aí, em poucos minutos, bater a sua meta financeira e alcançar o seu salário extra diário, tá? Aqui, você já reparou, né? Eu não tô falando ainda de valores, né? Tô falando de pontuação. Logo, logo isso vai fazer mais sentido para vocês, tá? Então, resumidamente, é essa estratégia. Olha que interessante. Aí deu, cruzou, ó, veio aqui, suportou. Talvez aqui tenha sido uma oportunidade de entrada aqui, né? Mas depois ele cruzou. Aqui teria sido um loss, né? E olha que interessante. Ele não voltou, né? Ah, eu criei uma ordem aqui para especular a favor da queda agora. E aí, ele voltou? Não voltou, né? Ó,
Aqui foi mais próximo, né, durante o dia. Depois disso, ó, só ladeira abaixo, meu amigo. Ó. Até ele tentou novamente ir lá. Claro que a gente tem várias outras. Ó, aqui ele ficou andando de lado, né, o gráfico. Olha que interessante. Ele ficou com pouco volume, né? Próximo aí ao horário de almoço, né? Aí depois ele seguiu aí esse comportamento baixista. Olha que interessante. Mas ele ficou muito lateral, né? O que é lateral? É que nem Siri, né? Andando de lado, né? A gente percebe que há um ponto que ele não consegue ultrapassar em cima e um ponto que ele não consegue romper embaixo. A gente chama de quando o gráfico tá com esse comportamento lateral, tá? Mas olha só, fechou aí abaixo, né? Da VWAP, né? Que coisa, né? Sobrevendido, né? Fechou sobrevendido. E é isso, tá, gente? Vamos dar uma olhada em mais um dia? Aqui, gente, a gente tá olhando o gráfico do mini dólar, tá? E no tempo gráfico de 1 minuto. Talvez isso não faça tanto sentido para você, né? A priori. Mas eu preciso ensinar isso aqui para você. É, eu preciso ensinar isso aqui para você, porque se eu for ficar na teoria e tal, e não mostrar isso aqui, vai fazer muito menos sentido, né? E também eu não posso ficar muito tempo aqui, porque senão eu vou ficar horas, né? Explicando aqui para vocês o básico do básico do básico, né? Mas olha só como tá próximo, né? Essa ideia, né? E isso a gente está falando aqui de uma ferramenta, tá? A gente está falando até agora de apenas uma estratégia. Que é a mesma coisa. Teve o primeiro candle, beleza, aguardei. Segundo minuto do dia, aguardei. Terceiro minuto, cruzou para cima, cadastrei a minha ordem de especular a favor da alta, tá? Ou seja, uma ordem de compra. O que ele fez? Pegou, foi lá em cima, talvez eu tenha batido a minha meta, depois ele cruzou para baixo. Opa, cruzou com força? Mais ou menos, né? Mas cruzou. Oportunidade de entrada na venda e olha o que aconteceu. Não vou nem contar com o primeiro, tá? Olha o que aconteceu. Se eu entrei mais ou menos aqui, ele foi aí, ó, 9 pontinhos, né? Que dependendo da quantidade de contratos que você está operando, né? Se for um contrato, dá R$ 100, né? Se for 10, né, dá R$ 1.000 aí. Se forem 10 pontos, né, gente? Tranquilamente, tá? Tranquilamente aí em poucos minutos, tá? Nesse caso aqui, ó, o mercado abre 9 horas, né? Teoricamente, né? 9h01 a gente tem esse candle. Olha aí. Que hora teria batido a meta financeira aí? 9h08. 8 minutinhos de mercado e já teria batido a sua meta financeira diária, né? Dependendo aí da sua programação, dependendo do quanto que você está buscando, né? E do quanto você está disposto a correr de risco, né? Afinal, quanto mais você opera, mais risco você corre, né? E quem perdeu essa oportunidade, né? O mercado sempre dá várias oportunidades. Olha o que ele fez. Ele cravou lá, né? Ele não só foi. Ele cravou mais uma vez na VWAP, oportunidade de entrada. Ganhou máximo aqui um pouco menor, né? 5,5 pontos. Foi lá, bateu de novo, oportunidade de entrada de novo. Ainda ficou abaixo, calorzinho aí. Mas, novamente, 5 pontos aí. Depois, o que ele fez? Cruzou para cima. Cruzou para cima, o que a gente faz? Aguarda ele voltar, cria uma ordem próxima ao quê? A VWAP, né? Dessa vez, especulando a favor da alta. E olha o que ele fez depois que ele cruzou. Aí foram 12 pontos de ganho máximo até ele voltar novamente a VWAP, né? Eu poderia continuar? Poderia. Ou poderia sair. Ou poderia reentrar, né? Tudo vai depender aí do seu planejamento, né? Do que você está buscando. E olha aí que massa. Mais uma oportunidade de entrada. Tocou lá. Mas essa oportunidade aqui, meu amigo, olha só. Essa aqui foi linda demais. Porque olha o que ele fez. Quem entrou e permaneceu, meu amigo, olha só. Ganhou bastante, hein? Vamos ver quanto que foi. Deixa eu diminuir esse gráfico aqui. Só para a gente ter uma ideia.
Para quem... Quanto que foi esse ganho máximo aqui? Quem entrou e ficou nessa operação. Quem entrou ali onde está marcado, né? Show. Clicar aqui. Olha só, que massa. Entrou aqui. Olha o ganho máximo, gente. 41 pontos, né? Digamos que sejam 40 pontos. Aí já dá R$ 400 aí de boa, hein? Porque um ponto equivale a R$ 10, tá, gente? Aqui no mini contrato de dólar. Cada ponto equivale a R$ 10. 40 pontos. Só lembrar lá do Telecurso 2000 ou do Kumon. Dá R$ 400. E você faz as contas aí, né? Se você estiver operando mais contratos, né? Mas isso eu vou falar também um pouquinho mais tarde a respeito dessa quantidade de contratos, tá? Ah, Diego, então eu vou começar com vários contratos para eu já sair milionário da bolsa com poucos dias. Não, gente, o intuito não é esse, tá? O intuito é você aprender, é você dominar essa técnica, é você testar essa técnica, validar essa técnica antes de ir para a conta real. E você só vai para a conta real depois de você estar pronto e ciente do risco que é. Vocês viram aí que não é totalmente, né? Não é 100% das vezes, né? Que essa estratégia aqui dá certo. Mas vocês viram que aqui por alto, né? Que a quantidade de acertos é muito maior que a quantidade de erros, né? Então é uma estratégia muito simples e ela costuma ser também muito, mas muito rentável. Tá? Isso que a gente está falando apenas de uma estratégia, beleza? Então, eu vou simular com vocês alguns dias para vocês verem como é que funciona agora, né? A gente viu com a tela parada, né? A gente viu a teoria, o que é, né? O que significa, né? VWAP, como funciona a estratégia. Vimos aqui com a tela parada, agora vamos ver como se o mercado estivesse aberto, funcionando ao vivo, beleza? Vamos simular agora então com o gráfico andando. Eu vou colocar aqui a quantidade. 10 contratos, tá? Vou escolher uma estratégia aqui que eu já cadastrei, que é essa do salário extra. E vamos ver como é que vai funcionar aqui nesse ambiente de simulador com o gráfico andando. Eu dei o play aqui, deixa eu acelerar um pouquinho. O legal dessa plataforma é que além do simulador ela tem um replay de mercado. Então permite eu testar e simular essa estratégia em qualquer dia que tenha mercado, né? Claro. E testar e validar cada uma dessas estratégias. Olha aí. Deixa eu botar aqui 1 minuto. Beleza. Temos aqui. Lembra como é que funciona a estratégia? Deixa eu colocar um pouquinho mais pro lado. Eu vou esperar. O primeiro, o segundo candle, a gente já teve aí um cruzamento com força para cima. Ele não cruzou para baixo, né? Ele fez só essa sombra, não conseguiu se manter abaixo por enquanto. Deu gatilho para eu fazer a minha especulação a favor da alta, tá? Vamos esperar o próximo. Eu já posso cadastrar, inclusive, ó. Vou cadastrar uma ordem aqui próximo. Ó, cadastrei uma ordem próximo a VWAP, tá? Já aguardando aí o fechamento desse candle. Vamos ver se vai pegar minha ordem. Ó, terceiro candle. Vou aproximar aqui um pouquinho. Pegou a minha ordem.
Olha lá, tá oscilando um pouquinho. Cruzou, voltou, não fechou abaixo. Cadastrei a minha ordem aqui. Poderia até esperar um pouquinho mais e entrar no mercado, né? Agora a gente vê, ó. Quando vai acima, né? Fiz uma ordem de compra. Quando o preço está acima, né? Eu estou tendo aqui, no caso, ganho. Quando está abaixo, né? Nesse momento, né? O que está acontecendo aqui, a gente está vendo o quê? Que fica negativo, né? Agora ficou positivo novamente. Eu tenho uma ordem de venda parcial de 5, porque eu entrei com 10 contratos. Eu vou vender 5 contratos ali com 10 pontos, tá? Poderia ser menos, mas eu cadastrei ali a, é, ali a 10 contratos. Ó, 10 pontos. Por quê, Diego? Porque eu quis, tá? Claro que você pode, dependendo do seu planejamento, do seu gerenciamento de risco, fazer uma parcial antes, tá? Eu vou mostrar isso para vocês no nosso próximo vídeo, inclusive. É uma estratégia que vai além, né, de proteger os seus ganhos, você exponenciar aí ainda mais eles, tá? De maneira aí bem simplificada. Então, ó, a gente vê aí o dinheiro, né, oscilando, né? Porque o preço está oscilando. Eu fiz a minha entrada aqui e olha lá o que está acontecendo. Nesse momento, ó, são 5,5, 6 pontos e olha os meus ganhos. Em poucos minutos, hein? Ele já está se aproximando do primeiro alvo. Tá indo. Isso aqui é a ordem stop que eu comentei com vocês. Inclusive, se eu quiser, já posso subir, né, esse stop. Eu vou explicar isso mais no próximo encontro, mas vamos focar aqui na estratégia. Então, você viu que é bem simples, né? Eu esperei o terceiro candle, aguardei uma confirmação de gatilho. Poderia ter esperado esse candle fechar e cadastrar a ordem, mas eu me antecipei um pouquinho, tá? Ó, já está se aproximando do primeiro alvo. E vai bateu. Primeiro alvo alcançado. Vou subir o meu stop para proteger os meus ganhos aqui para o meu preço de entrada. Poderia deixar lá? Poderia, mas eu prefiro proteger. Posso subir mais um pouquinho também? Posso também. Fica a critério de cada um. Olha aí que maneiro. Olha o resultado. Bem próximo, né, de R$ 1.000 em poucos minutos. Ó, uma entrada. Permaneça ainda na operação. Poderia ter saído já, né? Poderia ter saído com todos os meus contratos a 10 pontos, mas preferi me manter na posição. O legal dessa estratégia é que ela te permite fazer exatamente isso. Enquanto está te entregando, né? Você está posicionado. Ou você pode fazer uma entrada, bateu aí a quantidade de pontos que você colocou como meta, né? Meta diária. Saiu da operação e terminou, né? Aqui o seu trade diário, tá? Agora não, foi só uma parte. Beleza, eu aguardo uma próxima, né, oportunidade. Nesse caso aqui, utilizando a estratégia, eu cadastraria mais uma ordem aqui, né, se eu já tivesse saído próximo à minha VWAP, né. Claro que tem várias estratégias, né, inclusive a gente ensina mais de 30 estratégias lucrativas
no nosso treinamento Bolsa de Valores do Zero, tá? Inclusive, essas estratégias, elas são explicadas de forma bem mais minuciosas. Eu ensino de como instalar aí a plataforma financeira. São vários vídeos, né? São várias horas aí para você aprender do zero. Aqui, infelizmente, a gente não tem tempo, né? Para dar um treinamento só dessa plataforma aqui, né? Mas lá no nosso treinamento a gente tem um módulo só dessa plataforma aqui para te ensinar a aproveitar, né, o máximo que ela fornece aí. E olha o que está acontecendo. Continuo lucrando, continuo posicionado, meu resultado aberto é 450, 425, 450, e o resultado do dia está variando, né? Porque permanece posicionado e o preço está variando. Não sei se vocês notaram, né? Acredito que sim, que fica oscilando esse valor. Por que o resultado aberto é menor do que o resultado do dia? O que é resultado do dia? O resultado do dia é a somatória de tudo que eu já fiz até agora. Como eu fiz uma operação e essa operação, eu fiz uma parcial, saí com 5 pontos aqui, né? Saí com 5 contratos a 10 pontos. Esse é o resultado se eu saísse agora. Inclusive, se eu apertar aqui, ó, cancelar ordens ou então zerar, eu saio agora por volta de R$ 1.000 aí de ganho, tá? Mas enquanto tá a favor, o mercado tá entregando, né? Vou permanecer posicionado até essa meta aqui de 20 pontos. Poderia ser menos? Diego, a minha meta no começo vão ser 5 pontos. Ótimo. Você vai cadastrar dessa forma. Ah, vão ser 10 pontos. Beleza. Pode fazer uma parcial ou a 5 pontos, né? E outra a 10, ou então deixar tudo a 10. Vai depender aí do quanto, né, você quer extrair do mercado, né? E do quanto o mercado está entregando naquele momento, né? Que não adianta nada. Ah, então beleza, eu vou cadastrar uma ordem a 40, 50 pontos para cima. Será que o mercado vai entregar aquilo nesse dia? Às vezes ele não entrega, tá? E às vezes ele entrega. Não tem como a gente saber. Por isso que a gente trabalha com o quê? Com padrões de comportamento. Essa é uma estratégia que já foi validada, tem uma estatística por trás que nos permite, né, tomar decisão com base em estatística, tá? Então, tem uma alta probabilidade dela acontecer e a gente ser bem sucedido, né? Mas a gente tem que se ligar para o risco, né, de não acontecer, né? Nesse caso aqui, ó, como é que eu diminuí o meu risco? Eu entrei, fiz uma saída parcial, o meu stop estava lá embaixo, protegi e coloquei para onde, ó? Para perto da minha entrada. Olha aí. Mas são alguns minutinhos. 11 minutinhos. E já está bem próximo do nosso segundo alvo. Vocês conseguiram entender aí? Agora, mostrando, né? Posso até subir um pouco mais o meu estoque, ó. Agora, se o preço cair, né, de uma vez e me tirar, eu não só saio, né? Eu saio com um pouquinho de lucro ainda, né? Eu não vou sair no 0 a 0, né? Porque eu fiz uma parcial, né? Se ele voltasse aqui, fosse aqui no meu preço de entrada, eu sairia aí com aquela parcial que fiz de 10 pontos, né? Agora, se ele volta, né? Além daquela parcial, né? Eu ainda saio com esse resultado aqui, né? Positivo, né? Então, vai somar aqueles 10 pontos mais 3,5 pontos aí. Então, 13,5 pontos aí de ganho. Claro que com 5 contratos, né? Agora, né? Olha lá, foi bem próximo ao meu alvo. Poderia ter baixado um pouquinho, mas eu vou permanecer ainda mais um pouco nessa operação.
E o mercado requer muita frieza e paciência na maior parte das vezes. Vamos ver se ele vai lá. Parece que agora vai. Ó lá. Falta pouco agora. Bem um pouquinho. Nossa, quase beijou a ordem ali, né? Olha lá, olha lá. Bateu. Pronto. Encerrado aqui as minhas operações para esse dia. Poderia continuar? Poderia. Utilizando a estratégia, onde que eu entraria? Eu cadastraria uma ordem aqui próximo à minha VWAP, né? E aguardaria ele vir. E se ele viesse próximo a essa região, né? Se ele viesse próximo a essa região, eu já teria uma ordem, né? Cadastrada aqui para ser pega, né? Qual que é o risco? Ele vir, pegar a minha ordem e cair, né? A pouco mais. E se ele cair um pouco mais, né? Tem o risco ou de pegar o meu stop, né? Ou então continuar, né? No movimento contrário, né? À minha entrada. Esse é o risco da operação. Toda operação tem seu risco. Mas vocês viram aqui de maneira bem simples, né? Como a gente faz para alcançar resultados aqui bem expressivos, né? Em pouco tempo. Bem bacana, né, gente? Vamos simular mais um dia, agora dia 15, tá? Dia 15 de março. Dar o play aqui. Ó, abri lá em cima, né? Olha aqui, ó. Bacana, né? Ativei o leilão, vai abrir às 9 horas e 30 segundos, tá? Só que ó, olha só o preço que ele está sendo negociado lá em cima, né? Olha o preço de fechamento do dia anterior. 5,27. Então eu já vou colocar lá em cima. 5,32. Legal, né? Essa informação, né? Ó, leilão. Estão negociando aí a 5,32. Procura, hein? Abriu aí com gap de alta bem alto. Bem diferente dos outros dias, sabe? Onde ele abriu mais próximo, né? O mercado é assim. Não tem como a gente prever, né? É isso tudo. O preço de abertura, né? É negociado nesse leilão, né? 8,55 no caso aqui do mini dólar, tá, gente? A gente consegue ver nesse leilão, né? Qual vai ser aí o preço de negociação na abertura, né? Ó, ele abriu. Cadê o gráfico? Ixi, jogou lá pra cima. Vamos lá. Qualquer coisa. Por exemplo, você viu que abriu, tá tendo negociação e tal, você tá perdido, o que que você pode fazer? Cadê o gráfico? Ó, tá vendo que tá andando, aí você aperta, ó, clica 2 vezes. Aí ele vai te mostrar onde tá, tá? Olha aí, vou colocar aqui já a quantidade de contratos que eu quero operar. A gente está aqui novamente operando mini dólar. Segundo candle do dia, por enquanto dando aí o gatilho, né, de compra para a gente especular a favor da alta. Opa, cruzou levemente para baixo. Vamos esperar esse candle agora. Vamos ver como é que ele vai fechar. Se for o caso, a gente já entra no mercado. Vamos ver aqui, vou ficar bem esperto dessa vez. Vou tacar a estrada aqui. Os nossos alvos. Ó, tá fechando acima, hein?
Vou cadastrar uma ordem aqui, hein? Cadastrar uma ordem, vamos ver se vai pegar. 3 segundos para fechar, 1 segundo, fechou. Olha aí, fechou acima. Pegou a nossa ordem, entramos. Caramba, entramos lindamente, né? Por enquanto, lindamente, né? Se ele cruzar para baixo, olha que maravilha. Já foi no nosso primeiro alvo, hein? Opa, não foi não. Ué, já foi no nosso primeiro alvo. Caraca, foi muito rápido. Ó, já tá indo pro segundo. Diego, eu posso sair aqui com 10 pontos? Pode. Pode sair com mais também? Pode também. Eu vou puxar um pouquinho mais aqui e ver como é que vai ser o comportamento do mercado. Ó. Tá bem próximo. Ó. A gente já teria saído já. Teria batido a nossa meta, né? Eu vou subir o meu stop. E o mercado tá querendo explodir pra cima, né? Eu vou fazer aqui uma Fibo bem curtinha. E vou colocar nosso, só pra gente colocar o nosso alvo aqui. Já foi no primeiro alvo de Fibo, inclusive. Vou colocar aqui no segundo alvo de Fibo. Vamos ver se ele vai lá. Se ele não for, né, tá tudo bem, né? Porque eu já estou protegido e já fiz uma parcial. Inclusive, né, se eu quiser, né, eu posso clicar aqui esse botãozinho, zerar, ou então cancelar ordens mais zerar, que eu saio da operação com ganho. Vamos ver se ele tem força para ir lá. Ah, Diego, posso colocar ele um pouco mais acima aqui? Pode. Opa, tá vendo? Se eu tivesse colocado, caraca, teria ido ela cravada, né? Olha que lindo, gente. Mais um dia, poucos minutinhos, e já ultrapassei aí a nossa meta. Com uma operação apenas. Vamos simular mais um dia. Então vamos simular agora o dia 21 de março. Dei o play aqui. Aguardar a abertura. A abertura vai ser 5h24. Então vai ser lá embaixo. Colocar aqui a quantidade de contratos. Estamos operando com 10 contratos aqui. Mas você não precisa começar operando com 10 contratos. Aqui é título de exemplo, de treino, para a gente testar e validar, né, o que a gente está ensinando aqui, que é essa estratégia da VWAP. Abriu? Abriu lá embaixo. Tirar um pouquinho mais de zoom aqui. Já temos o primeiro, segundo candle. Por enquanto abriu o gatilho aí. A gente vender. Especular a favor da queda, né? Segundo candle, vamos aguardar o terceiro candle, terceiro minuto. Aqui a gente tem o tempo, né, que ele tem para fechar, né? E abrir o próximo candle. 15 segundos. Para fechar esse candle, segundo candle do dia. Ó, no último segundo, olha o que aconteceu. Por enquanto, gatilho de compra. Vamos esperar esse candle fechar, né? A gente ainda tem
pouquinho de dúvida em relação, né? O que vai acontecer. Eu vou esperar esse candle fechar para tomar a decisão aqui. Ou de especular a favor da alta ou da queda. Ó, cruzando novamente para baixo, olha aí. Para ele fechar. O mercado um pouco indeciso, né? Bem próximo da região da VWAP. Novamente gatilho de venda. Cruzando aí a VWAP. Vamos ver como é que vai fechar. Opa! Deixa eu cadastrar minha ordem. Ixi, cadastrei. Não era nem onde eu queria, mas enfim. Peguei. Entrei lindamente, hein? Eu ia colocar um pouquinho abaixo aqui, mas não consegui. Mas o importante é que eu entrei. Às vezes você cadastra a ordem, né? E ele não vai lá, né? No caso, se eu tivesse botado bem aqui na linha, né? Eu queria colocar meio ponto abaixo, né? Se eu tivesse colocado bem aqui na linha, né? Ele não teria pego a minha ordem. Opa, ó. Agora eu acho que ele teria pego, né? Enfim. Olha aí. Esse tipo de coisa acontece, tá? Bastante. Por que a gente faz aqui, então, gente? Vocês estão vendo aí, né? Que é importantíssimo que o timing, tá, gente? O timing ele vai fazer uma diferença enorme. Porque a gente faz aqui. Eu poderia tanto esperar, né, ele ir lá novamente, né? Mas já entrei aqui no quarto candle, né? Ó, já tá indo lá no meu primeiro alvo. Foi no meu primeiro alvo. O que eu vou fazer? Vou me proteger aqui. Vou descer aqui pro meu porta de entrada. Tô protegido. Temos o alvo ali a 10 pontos. Posso até descer demais, né? Mas eu vou manter ele ali. O mercado querendo voltar aí na VWAP. Por enquanto, quem não entrou teve uma nova possibilidade de entrar, né? E tá lucrando. Vamos ver como é que o mercado vai se comportar. É bacana isso, né? E aí, o que você mais gostou dessa estratégia? Bacana, né? Que logo no início, né? Do dia, os primeiros minutinhos dá pra gente fazer poucas operações e aumentar os nossos ganhos aí de maneira considerável, né? Alcançando esse salário extra. Poucos cliques, sem a necessidade de ficar um dia inteiro sentado observando o mercado. Isso é bom demais, né? Qualidade de vida. Preço bem próximo ao nosso preço de entrada, é o nosso stop. Acabou voltando, né? O tamanho dessa sombra aqui. Quero ver se ele continua agora. Vamos ver se ele tem força para continuar. Para que tenham alvos mais curtos, né? Poderia até já ter acabado um dia, né? De operações. Mercado mais uma vez jogando. Opa, foi lá na Beato, hein? Quase me estopou. Se tivesse baixado mais um pouquinho, né? Eu teria saído, né? Olha aí. Teria sido estopado. Por enquanto eu lucrando, mas estou protegido. Já fiz o meu primeiro. A minha primeira operação. Já estou no lucro.
Ver se o mercado continua esse movimento, né? Ou se cruza para cima, né? Eita, ó, cruzou para cima, galera. Estopou. Sair com 250. Ver como é que vai fechar esse queda. Já posso cadastrar, inclusive, a minha ordem aqui, próxima ao meu app, tá? Vou cadastrar. Cadastrar aqui. Para que vai. Para que vai lá, galera. Eita. Vou subir mais um pouquinho a minha ordem. Cruzou. Abriu o gatilho de compra agora, né? Cruzou com força. Tá vendo que em poucos minutos, né? Tudo pode mudar aqui, né, gente? Já coloquei no bolso. Protegi. Minha primeira operação. Se eu não tivesse descido o meu stop. Eu teria provavelmente perdido, né? Tudo que eu ganhei, né? Olha aí. Como é interessante, né? E como é válido, né? Você proteger a operação. Vamos ver se dá a minha entrada agora, hein? Opa, coçou o dedo para entrar no mercado, hein? Mas ele foi lá, ó, cravou. Cravou na VWAP. Opa, passando um calorzinho de LED. O que que o mercado vai decidir? Se ele vai cruzar novamente para baixo. Ou se ele vai continuar esse movimento altista. Vou subir um pouco mais essa minha ordem aqui. Utilizar uma outra estratégia que a gente tem. Aqui tem força para ir lá. Tô somando aqui mais uma estratégia que a gente tem, tá? Vou colocar aqui no 20 pontos. Só caso ele estoure para cima, né? A gente tá cadastrado lá. Mas primeiro ele tem que iniciar algo, né, gente? Esse primeiro alvo. Acelerar aqui um pouquinho. Tá indo, tá indo. Ainda não. Acumulando força. Inclusive eu posso já subir esse stop aqui, né? Subir já. Bateu. Bateu, o que que eu faço? Vou proteger aqui. Eba. Olha aí, ele rompeu a máxima, né, galera? Vamos ver se ele tem força agora para continuar esse movimento. Para quem não entrou, teve a oportunidade de entrar aqui próximo ao meu app, né? E coloquei minha outra ordem lá em cima, né? Poderia ter deixado ali no 10 pontos, né? Ó, teria batido aí a meta de R$ 1.000. Vou subir um pouco mais o meu stop. Continuar subindo o meu stop. Por isso tá entregando, né? Tá indo. Olha ele voltando aí.
Será que vai lá, gente? E quanto mais contratos, né, você estiver operando, né, mais margem você tem, né, de colocar, né, essas parciais, esses alvos onde você quiser, tá? Poderia, como eu estou com 10 contratos, eu poderia colocar de 2 em 2, né, em vários alvos, né? Mas eu preferi colocar dessa forma aqui, tá? Mas fique à vontade. Inclusive, quando eu tô operando, opa, já vai lá. Foi lá, galera. Pronto. Meta batida e superada. Olha aí, ele abriu abaixo do preço de fechamento do dia anterior e agora ele já tá aí alcançando esse preço. Tem uma estratégia bem legal que a gente chama de fechamento de gap, que inclusive foi que eu utilizei para deixar esse alvo aqui, tá? Não foi à toa, né, que eu deixei esse alvo, né? Não foi porque eu achava que ele iria lá, né? Tudo que eu faço aqui não é com base no achismo, tá, gente? É com base em estatística, é com base em estratégia, com base aí em operações e horas, né, de tela. Coloquei ali o, um- uma razão. Olha, o preço voltando, mais a oportunidade de entrada aqui próxima ao VWAP, né, para quem não entrou. Olha que massa. Será que ele vai lá? Vou cadastrar só mais uma ordem aqui. Aquele dia que ele tá inspirado, né? Vamos ver se ele vai. Ixi, nem deu tempo de cadastrar direito, ele já pegou, hein? Pegou a minha ordem. Será que você está pago? Vou até. Opa! Passei um calorzinho ali, ó. Vou subir o meu stop aqui. Para não perder muito. Minha última operação aí. Vou utilizar aqui uma outra estratégia. Inclusive vocês já viram, né? Vou traçar uma figura aqui. Pera aí. Aqui no meu lá. Inclusive ele já foi em vários alvos dessa filme, hein? Me coloca pro ladinho. Olha, foi em praticamente todos os alvos dessa fibra, hein? Vou colocar aqui no último alvo. Vamos ver se ele tem força para chegar lá. Vou colocar aqui bem próximo. O que vocês estão vendo aqui, né? Possibilidades, né, galera? Possibilidades de ganhos, né? E eu tô utilizando aqui, de brinde aqui, algumas outras estratégias que a gente ensina no nosso treinamento para trazer mais clareza, né? Principalmente em relação a onde a gente vai colocar os alvos, né? Olha que maneiro. Olha como é que esse dia tá fechando positivo. Pegou a parcial, né? Ninguém falou nada. Pegou a parcial. Já subi aqui o meu stop. Já estou protegido. Olha ele alcançando todos os alvos de fibra. Vou ver se ele tem força para chegar lá no último. Se tiver, vai ser bom demais.
mercado aí se consolidando. Por enquanto sem força. Preso em uma região novamente, né? A gente percebe. Entre a região de 138,2 e a região de 161,8 de Fibo. Olha que interessante, né? Ele vai, bate, né? Volta. Essa região aqui suporta, né? Segura, como se fosse um chão. Aí ele vai de novo, bate no teto e volta. Será que tanto bate até que fura? Que deu um furo de leve, né? A gente chama de falso rompimento. Mais um falso rompimento aqui. Outro. Agora, se o mercado não tiver força para romper, vai jogar... Opa! Chegou aquela força que a gente estava aguardando. Que maravilha! Deu uma leve rompida, agora retraindo um pouquinho. Vai buscar força, liquidez. Eita, voltou bastante. Vamos ver se vem mais um pivôzinho de alta. Quem sabe, né? Opa, foi lá, ainda foi mais um pouco, hein? Caramba, que lindo! Aí, mais um dia para vocês verem aí como que essa estratégia funciona de maneira simples, né? Olha aqui, esse dia a gente operou um pouquinho mais. Em todas as nossas operações a gente foi super bem sucedido, né? E se eu tivesse permanecido, né? Não tivesse reentrado, né? Tivesse colocado em alvos um pouco mais afastados, olha aí. A chance de fazer só uma operação no dia, né? Seria bem maior, né? Mas é isso. O importante, né? É você saber a essência da operação, se proteger e operar a favor do que o mercado está fazendo no momento. Beleza? Espero que vocês tenham aprendido, né, essa estratégia aí. É uma estratégia excelente, lucrativa e com alto índice de acerto, tá, gente? Essa é apenas uma das mais de 30 estratégias lucrativas que ensinamos no nosso treinamento. Inclusive, tem gente vendendo apenas essa estratégia com um robô por mais de R$ 5.000. Então é importante salientar que você não precisa e nem deve começar com essa quantidade de contratos que a gente operou, mas já deu para perceber que é uma estratégia com alto índice de acerto e muito lucrativa, né? Provavelmente, em algum momento da sua vida escolar, você precisou estudar sozinho, sei lá, para uma prova. Já aconteceu isso com você? E quando eu falo sozinho, eu me refiro a estudar sem a ajuda de ninguém. Só você e aquele livro de 400 páginas. Nossa, eu vivi isso muito na faculdade. É tenso. E com raras exceções dos superdotados, autodidatas, deve ter sido bem desafiador aprender do zero tudo aquilo. Se alguém para decodificar ou ressaltar as partes mais importantes, ou mostrar exatamente por onde começar, sem perder tempo e quebrar a cabeça, ou simplesmente explicar de maneira bem mastigadinha para você. Aonde que eu quero chegar? Conhecimento se produz com referências. Você pode até alcançar bons resultados seguindo uma carreira solo, sem a ajuda de ninguém. Mas eu tenho certeza que isso levará muito mais tempo do que se você for acompanhado. E bem acompanhado, no caso, né? Hoje você tem acesso a milhares de treinamentos, cursos, livros de como operar na bolsa, né? E eu não estou dizendo, mais uma vez, que conhecimento é ruim. Pelo contrário. Mas se você não tiver um norte, um mentor, acaba se perdendo com tanta informação. Outro detalhe importante que eu gostaria que alguém me contasse, logo nas minhas primeiras operações. Cara, gerenciamento de risco. Saber que eu não preciso depositar todo o meu dinheiro na conta da corretora logo de cara. Meus amigos, eu já fiz isso. Pelo contrário, depositar apenas o que eu estou disposto a perder de uma parte do meu orçamento que não vai impactar em nada caso aconteça algo inesperado, né?
E eu tenho uma notícia um pouco triste para te dar. Se você pretende operar na bolsa, sem treinamento prévio, sem estudo, ainda mais colocando sentimento, mais sentimento do que razão nas suas operações, se prepara. Em algum momento, e na maioria das vezes costuma acontecer bem depressa, você sofrerá alguma perda significante. E se eu dissesse que é possível operar de uma forma mais segura, reduzindo seu risco e ampliando seus ganhos, com poucas operações é a melhor parte, em poucas horas de trabalho por dia, você acreditaria? Gente, sim, claro que é possível. E é isso que eu vou ensinar no nosso próximo encontro. Então se prepara que no nosso próximo vídeo, no nosso workshop, que eu vou mostrar? Eu vou mostrar por que trabalhar com uma meta financeira vai reduzir o seu risco, como ampliar ainda mais os resultados diários com poucas operações e poucas horas de trabalho por dia. Eu vou mostrar também uma estratégia de proteção e ganhos amplificados. Eu acho que é a melhor parte, né? Gente, foi bom demais compartilhar um pouquinho desse conhecimento com vocês, tá? Então, a gente só está começando, mas eu tenho certeza que você já percebeu que está cada vez mais próximo de alcançar a sua renda extra diária. Então, se você está gostando do que você está assistindo, envie esse vídeo para pelo menos 3 amigos. E vejo você em breve. Até mais! Meu nome é Ravena, eu vim de Goiânia para fazer o curso. Meu nome é Pamela, eu venho lá de 2 Irmãos, Rio Grande do Sul. Meu nome é Diadna, eu venho do Ceará, de Juazeiro do Norte, sou formada em Economia. Eu sou José Alberto Brito, funcionário público dos Correios, aposentado, né, onde trabalhei 40 anos. Meu nome é Vitor Diniz, a vida inteira eu trabalhei na área de informática e depois decidi passar em concurso público e hoje eu sou policial militar aqui de Brasília. Meu nome é Lucas de Brito, eu tenho 18 anos, sou um recém-chegado na universidade. Bom, meu nome é Ricardo, eu sou militar da aeronáutica. Bom, antes de conhecer o curso, eu não tinha noção nenhuma desse mercado de renda variável, né? Até a renda fixa eu tenho conhecimento, fazia alguns investimentos, mas eu tinha medo da renda variável porque a gente escuta muitas coisas, do tipo, o fulano perdeu todo o dinheiro, fulano perdeu o apartamento. Então eu tinha medo, né? Eu sou uma pessoa que pondero muito, não gosto de me atirar sem nenhum conhecimento. E esse foi o motivo por eu ter vindo procurar o curso, né? Conhecer, aprender, para ver se realmente era alguma coisa tão temerosa, se era alguma coisa possível, né? E por isso que eu estou aqui. Eu vi aqueles gráficos, aqueles termos e achava uma coisa de outro mundo. Achava que eu nunca conseguia aprender, nunca ia conseguir operar. Isso era o meu maior problema. Aquilo tudo me assustava muito. Sempre gostei muito de mexer com investimento, mas eu estava sempre limitada à renda fixa. Então comecei a ver vídeo, a pesquisar, a ler sobre o assunto e me interessei pela área. Eu era muito preso à questão da renda fixa, meus conhecimentos eram muito limitados e eu acabei optando por inovar um pouco e sair do convencional. Eu conheci o curso da YOLO através da indicação de um amigo e eu segui a página no Instagram para saber um pouco mais como funcionava. Então, eu te conheci através da rede social do Instagram, né? Passei a acompanhar os teus posts, publicações, vídeos. Porque eu gostei dos vídeos que você postava e senti confiança. Gostei da didática, da simplicidade com que ele passava as informações e resolvi vir até aqui. Meu problema é que eu tinha dinheiro parado, sempre queria investir, mas não sabia como, então o dinheiro sempre ficava no banco lá rendendo muito pouco. Para mim não era bom, né? E aí eu procurei essa forma de ganhar dinheiro investindo, em vez de deixar o dinheiro parado. Comecei a seguir também durante um tempo, né?
comecei a ver o curso, comecei a ver resultado. Os stories, então, cada vez que eu via, eu falava, caramba, dá para ganhar uma grana legal. Então, mostrando esses resultados e vendo a quantidade de pessoas que estavam vindo fazer o curso, foi que eu falei, não, chegou minha hora, não dá para esperar mais. Eu vi que não é complicado como eu imaginava. Que com um pouco de treino, de perseverança, dá certo. Nossa, eu nunca imaginei trabalhar nesse mercado financeiro, até porque nunca fez parte da minha realidade, não conhecia ninguém que trabalhava com isso também, que ganhava dinheiro com isso. Então a transformação foi que é algo novo, né? Que na prática eu vi que é realidade. Então se você aprender as várias estratégias que tem para você botar em prática, você consegue atingir seu objetivo. Hoje em dia eu consigo olhar para um gráfico de bolsa de valores e consigo ver que não é uma coisa que era distante de eu conseguir fazer. Hoje eu consigo identificar os padrões e já consigo fazer um planejamento do que eu vou fazer ou deixar de fazer em questão de bolsa de valores. Acho que assim foi muito bacana, porque claro, não é fácil, né? Mas eu pensei que fosse impossível, achei que era muito difícil poder operar, achei que eu ia demandar muito mais trabalho, enfim, achei que seria até propriamente maçante, né? Porque às vezes tu tem uma visão de fora e não sabe o quão dinâmico que é. Mas com o curso eu pude perceber que é uma questão de prática, que é extremamente possível, não requer, digamos assim, dias e noites em claro, né? É uma atenção focada, bem feita, é um resultado prático e pontual, né? Então é super possível, é questão de ir atrás, praticar e buscar aí por bons resultados, né? Cara, a dica é você, se você é uma pessoa que não é parada, que quer evoluir, que quer ganhar dinheiro, quer trabalhar, fazer esse dinheiro trabalhar para você também, essa é a melhor forma de fazer isso. Se você tem dinheiro para aplicar, pode fazer que, se você levar a sério, você ganha dinheiro. A dica é faça logo o curso, quanto antes. Não espera mais fazer o curso. Simples assim, não espera mais. O curso é muito bom, a didática é sensacional. Muita gente deve questionar preço e assim, rapidinho você vai perceber com uma horinha de curso que esse investimento, ele realmente é um investimento para você e rapidinho você vai tirar isso para ter esse retorno. Assim, o curso vai se pagar muito rápido. Então assim, é fera, muito atencioso, ótimo professor, a didática sensacional. Me ensinou a mexer no programa de cabo a rabo. A primeira vez que eu abri, não foi durante o curso, já tinha aberto o programa. E assim, parece um bicho de 7 cabeças, mas não, é super fácil de mexer. É assim, até mais fácil do que eu imaginava. Claro que depende de estratégia, depende de análise, depende de uma série de variação do mercado para você ter o resultado. Mas assim, o processo em si, ele é muito fácil de entender e é gostoso de você trabalhar com ele. Se você está receoso por conta às vezes da falta de tempo ou então do seu capital reduzido, vale muito a pena você investir nesse curso, porque o investimento na educação vai dar retorno, pode ter certeza. Olha, eu vou até resumir o caminho que eu fiz. Eu comecei a ver sites, né, de corretoras, de analistas, e analisando, fazendo estudos sobre fundamentalismo, de análise de empresas, etc. Mas é totalmente diferente. Você começa a pensar coisas que você não tem resposta. E quando eu vim fazer o curso, eu achei essas respostas aqui. Então, a essa pessoa que está na mesma situação que eu, por mais que ela ache que saiba, talvez ela encontre aqui uma estrada asfaltada. Ela não precisa ela andar na estrada de chão, certo? Ela pode conhecer esse asfalto e aumentar a velocidade da sua absorção de conhecimento. E aí você andar mais rápido e mais tranquilo, porque é muito melhor você andar numa estrada asfaltada duplicada do que
numa estrada de chão cheia de costela e de pista única.